Olá a todos, e nesse vídeo finalizaremos o estudo sobre o sistema nervoso. Falaremos um pouco sobre como acontece a transmissão dos impulsos nervosos e o efeito das drogas no sistema nervoso. Sabemos que o sistema nervoso é composto por bilhões e bilhões de neurônios. Só para ter uma noção, o nosso córtex cerebral é composto por mais de 10 bilhões de neurônios. Esses neurônios formam os nervos, que se conectam com a medula e com o nosso cérebro, né? No caso dos nervos cerebrais e os nervos espinais. E temos também a nossa medula e o nosso encéfalo. Entre eles, entre os órgãos que formam o nosso encéfalo, o cérebro. Esses neurônios se encontram formando fileiras ou sequências, aonde um transmite impulso nervoso para o outro. O sentido do impulso nervoso é dendritos, corpo celular e axônio. Mas as terminações de um axônio não se comunica, ou seja, não toca com os dendritos de outro neurônio. Ou seja, entre um axônio e os dendritos de outro neurônio, há um espaço, e esse espaço é chamado de sinapse. Logo, sinapse é a região onde o neurônio se comunica com outro neurônio, como aqui na imagem, ou outras células, as células dos músculos ou das glândulas, porque sabemos que os nervos levam a ordem do sistema nervoso central até as glândulas ou músculos, como em vídeos anteriores. Então está aqui, entre as terminações do axônio e os dendritos de outro axônio, há uma região, há um espaço entre essas estruturas, chamadas de sinapse. Sinapse. Então, se um neurônio não toca no outro, como é que o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro? Como é que o terminal axônico transmite aos dendritos do neurônio seguinte os impulsos nervosos? É o que nós iremos ver na próxima imagem. Bem, respondendo à pergunta anterior. Mas antes precisaremos entender aqui esse esquema, esse desenho. Veja, aqui temos a terminação de um axônio. Essa terminação do axônio vai receber o impulso nervoso captado pelos dendritos, conduzidos até o corpo celular, e do corpo celular é transmitido através do axônio até chegar aqui na terminação deste axônio. Mais aqui abaixo temos os dendritos, do neurônio seguinte, e observe que aqui está a sinapse, ou seja, aquela região aonde há esse espaço, entre um neurônio e outro, porque foi dito que eles não se tocam. Então, se eles não se tocam, existe um espaço entre eles. Então, esse espaço, essa região, é chamada de sinapse. Então, o que é que acontece? Quando o impulso nervoso chega até a terminação do axônio, ativa a liberação de um grupo de substâncias, de uma substância, melhor falando, chamada de neurotransmissor ou neurotransmissores. Olha aqui, chegou o impulso nervoso na terminação do axônio e vemos aqui, esses pontinhos vermelhos sendo liberados. Quem são esses pontinhos vermelhos? São os neurotransmissores. E o que eles estão fazendo? Eles estão transmitindo o impulso nervoso de um neurônio para o outro.
são através deles que ocorre a transmissão ou transporte do impulso nervoso de um neurônio para o outro neurônio. Então aqui, ó, neurotransmissores são substâncias que possibilitam a comunicação entre os neurônios. Então aqui temos um neurônio se comunicando com o outro através dos neurotransmissores e também dos neurônios com outras células. Então esse neurônio aqui poderia estar se comunicando com outras células. No caso, como já sabemos, os músculos e as glândulas. Pessoal, existem substâncias que estimulam a atividade do sistema nervoso e existem substâncias que reduzem a atividade do sistema nervoso ou as atividades do sistema nervoso. Estimulantes são aquelas substâncias que aumentam as atividades do sistema nervoso central. SNC significa Sistema Nervoso Central, que é a medula e o encéfalo. E existem substâncias depressoras. Quem são as substâncias depressoras? São aquelas que atuam nas sinapses, reduzindo a atividade do sistema nervoso central. Então, esse grupo aqui de substâncias chamadas depressoras, elas irão interferir no funcionamento dos neurotransmissores existentes lá nas sinapses, ou seja, nos espaços entre um neurônio e outro, como visto na imagem anterior. Quem são as substâncias estimulantes? Alguns exemplos. A cafeína. Onde eu posso encontrar cafeína? No café, no chocolate, no refrigerante cola e também nos chás escuros. Também temos a teobromina, presente no chocolate, e a nicotina, presente no cigarro e no tabaco, que é um tipo aí de fumo que as pessoas usam para fazerem cigarros. Então, pessoal, o que é que acontece? O que é que essas substâncias fazem? Elas aumentam as atividades do sistema nervoso central. Elas interferem no funcionamento do sistema nervoso central. Já as substâncias depressoras, como dito, atuam nas sinapses, reduzindo a atividade do sistema nervoso central, ou seja, deixando ele mais lento. Quem são essas substâncias? O álcool, sedativos, a morfina e os anestésicos gerais. Então, essas substâncias, elas não ativam, ao contrário, elas reduzem as atividades do sistema nervoso central. Segundo a OMS, que significa Organização Mundial da Saúde, toda substância administrada por qualquer via, ou seja, tomada, cheirada ou injetada, que provoca alterações no organismo, é chamada droga. As drogas também podem ser chamadas de narcóticos, entorpecentes e tóxicos. Algumas drogas são permitidas, outras não são permitidas. Algumas são permitidas para maiores de 18 anos, como, por exemplo, o álcool e o fumo. Embora sejam permitidas, elas não deixam de ser drogas e provocarem alterações no organismo. Temos aquelas que são proibidas, como é o caso da maconha e da cocaína. Mas há países em que a maconha, por exemplo, é liberada, é permitido o consumo publicamente. Existem pessoas que transportam drogas e existem pessoas que vendem drogas. Então, essas pessoas são conhecidas como traficantes. Então, alguém que transporta drogas
de um país para o outro, de uma cidade para outra, ou que vende nas ruas ou em qualquer lugar, são chamados de traficantes. Usuários são as pessoas que consomem essas drogas. As drogas e a saúde. Gente, o uso de drogas podem provocar alterações no organismo, como dito, e prejudicar a nossa saúde. Por exemplo, usuários de drogas podem se sentir enfraquecidos, abatidos e também eles envelhecem precocemente, ou seja, mais rápido. Então, um jovem que consome drogas, ele pode envelhecer mais rápido do que um jovem que não consome drogas. Há drogas que causam depressão, ou seja, deixa a pessoa deprimida, e pode levar ao suicídio. Então, pode levar ao desejo de tirar a própria vida. Outras drogas podem até matar na primeira vez que são usadas. Transmissão de doenças como hepatite B e AIDS são através do compartilhamento, por exemplo, de seringas. Existem algumas drogas que são aplicadas, nos músculos através de seringas. E às vezes os jovens ou os usuários compartilham essas seringas. E quando eles compartilham essas seringas, se estiverem doentes de hepatite B ou AIDS, então eles vão transmitindo de um para o outro essas doenças. Então nunca compartilhe seringas, ok? Pessoal, as drogas causam grandes problemas sociais. Sob o efeito de drogas, ou seja, quando uma pessoa está controlada pelas drogas, essas pessoas muitas vezes fazem coisas que não fariam normalmente, como se envolver em brigas, acidentes e crimes. Apresentam problemas com a família e amigos. Ou seja, quando uma pessoa está dominada pelas drogas ou o comportamento dela está sendo afetado pelas drogas, elas podem brigar facilmente, elas podem provocar acidentes de trânsitos, e matar pessoas nesses acidentes, e também cometer crimes como roubos, mortes, furtos, tá certo? Além das brigas entre as famílias, entre os amigos. Então o filho pode brigar mais facilmente com os pais, os pais podem brigar entre si. E todos esses problemas têm gerado uma série de perdas para as famílias e também para o nosso país. Por quê? Porque o governo precisa investir mais em segurança para as pessoas. Isso, o empresário ele precisa proteger mais a sua empresa contra criminosos. Também tem as famílias que precisam investir em segurança, não podem sair de casa a qualquer hora da noite por conta dos criminosos, por conta de usuários de drogas. Então precisam investir na segurança da família, andam mais com medo, tá certo? Muitos pais se separam, muitos filhos saem de casa, fogem de casa. Tudo isso devido ao uso de drogas. Então as drogas definitivamente são substâncias que trazem grandes prejuízos, grandes problemas sociais, tá certo? As drogas atuam no sistema nervoso. A gente viu que existem substâncias que alteram o funcionamento lá dos neurotransmissores, dos neurônios, do sistema nervoso. Então, as drogas são essas substâncias que provocam essas alterações no nosso sistema nervoso. Elas atuam nas sinapses, reforçando ou diminuindo as ações dos neurotransmissores. Elas afetam a comunicação entre os neurônios. Lembra lá que entre um neurônio e outro tem a sinapse e o impulso nervoso é transmitido de um neurônio para o outro através de neurotransmissores? Então, esses neurotransmissores são afetados pelas drogas. Quando alguém usa uma droga, essa droga vai causar esse efeito nos neurotransmissores, tá certo? E o sistema nervoso ele pode ficar
mais ativo ou menos ativo, dependendo do tipo de droga. A gente viu aqui que o nosso encéfalo, que é formado pelo lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e também o lobo temporal, cada um deles realiza uma atividade específica, como movimento, comportamento, emoções, decisões e humor. O nosso lobo frontal. O nosso lobo parietal, que realiza cálculos, sensações, escrita, leitura. O lobo occipital, responsável pela visão. Tem também o lobo temporal, responsável pela linguagem, compreensão, memória, audição. Temos ainda o equilíbrio, a coordenação, o controle dos movimentos finos, controlados aí pelo cerebelo. Então, essas estruturas que realizam essas funções são afetadas pelo uso de drogas. Então, quando uma pessoa utiliza uma droga, vai afetar essas regiões do encéfalo e também do cérebro. E isso vai interferir no funcionamento dele e vai causar transtorno nessas atividades realizadas por nosso organismo, ok? Drogas causam dependência. Há drogas que estimulam as sinapses de tal forma que, com o tempo, apenas os neurotransmissores não são o suficiente para garantir a passagem de impulsos nervosos. As drogas, então, passam a ser necessárias para a transmissão de impulsos nervosos. Quando isso acontece, desenvolve-se a dependência. Ou seja, as drogas alteram tanto o funcionamento do sistema nervoso que os neurotransmissores não mais conseguem realizar suas funções. E as drogas substituem as atividades, ou seja, as funções dos neurotransmissores. Tá certo? Então essa pessoa se torna dependente, ou seja, para que o organismo dela funcione normalmente, então ela precisa da droga. Por quê? Porque as drogas afetaram tanto os neurotransmissores que eles não mais são suficientes para garantir a condução de um impulso nervoso de um neurônio ao outro. O álcool é uma droga. Embora ele seja legalizado no Brasil para maiores de 18 anos, ele não deixa de ser uma droga. Ele atua nas sinapses, ou seja, naquela região entre o neurônio e outro, do córtex cerebral, produzindo o quadro de embriaguez, que inclui desorientação. Então, uma pessoa fica desorientada ao estar embriagada. Diminuição de reflexo. Então, uma pessoa embriagada não pode dirigir porque ela perde parte aí dos seus reflexos, a agilidade aí dos seus reflexos. Perda de coordenação motora. Então, a pessoa pode ficar desequilibrada, ela pode ficar com dificuldade de caminhar, de ficar em pé. Perda da capacidade de julgar situações. Então, a pessoa pode entrar em brigas, em confusões, em discussões, porque ela não vai julgar se está certa ou errada. E, num caso mais grave, pode provocar náuseas, tonturas e vômito. Depende aí do organismo de cada pessoa. O álcool ainda causa acidentes de trânsito, brigas, assassinatos, suicídios, problemas no fígado, no coração e no sistema nervoso. Então veja quantos efeitos nocivos ao organismo humano e à sociedade o álcool pode trazer. Não se automedique. Se automedicar significa tomar remédio sem a receita médica, sem que o médico autorize. Por quê? Esses remédios podem trazer efeitos indesejados ou prejudiciais, tá certo? Que são os efeitos colaterais. Então, nunca tome um remédio, um medicamento, sem antes consultar o seu médico. Isso vai ser importante para você. E eu quero finalizar com essa mensagem aqui, que diz: não use drogas para se alegrar. Alegre-se por não usar. De Márcio Júnior.